vamos dar continuidade ao nosso estudo de Colossenses. Então, eu vou convidá-los para abrirem suas Bíblias no capítulo 1 de Colossenses. Nós vamos continuar de onde nós paramos. Nós paramos no versículo 12. Então, só recapitulando, o que nós vimos até aqui? Nós vimos nessa carta que Paulo escreve para uma igreja que ele nunca visitou, que, no entanto, um discípulo seu fundou. E ele está escrevendo essa carta porque ele ficou sabendo de algumas notícias um pouco preocupantes deste discípulo, que também é pastor dessa igreja. Então, ele começa a carta com uma saudação. Em seguida, ele traz ações de graças pela conversão destes irmãos. Daí, ele faz uma oração pelo crescimento espiritual deles. E, a partir daí, então, ele entra em questões teológicas importantes que nós vamos estar desenvolvendo ao longo desses próximos meses. Então, nós vimos no último domingo que eu falei, o versículo 12 do capítulo 1, onde diz: dando eu, Paulo, graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. E nós falamos sobre a nossa herança em Cristo Jesus. Como Deus, Criador dos céus e da terra, deu a seu Filho todas as coisas. E nós, como co-herdeiros com Cristo, temos também herança de todas as coisas que foram criadas nos céus e da terra. Isto é o que nos aguarda no futuro. Na eternidade, nós iremos reinar com Cristo, tendo acesso a tudo que Deus criou. Mas, até lá, Deus nos deixou o seu Espírito, que serve como penhor ou como garantia de que tudo isso que nos está prometido nas Escrituras vão acontecer. Então, o Espírito Santo, como garantia, ele nos oferece porções dessa infinitude de bênçãos. Ele faz com que experimentemos nesta vida o que nós iremos herdar na vida por vir. Então, assim como no céu não há enfermidade, o Espírito Santo faça com que a gente experimente saúde e cura nesta vida. Assim como no céu não há tristeza nem depressão, ele faz com que experimentemos nesta vida paz e alegria no Espírito Santo. Assim como no céu não há pobreza nem escassez, ele faz com que experimentemos a sua provisão e prosperidade bíblica. Assim como no céu não há cativos, ele faz com que nesta vida experimentemos libertação e vida em abundância. Então, a verdade é que o cristão, ele tem em Cristo Jesus, por meio do seu Espírito, uma vida aqui na terra abundante. Pelo menos ele tem este direito. Se ele não está vivendo essa vida em abundância, o problema não está com Deus, o problema está com a nossa teologia, o problema está com a nossa fé, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós aprendemos, porque a mesa, digamos assim, está posta para nós nos servirmos de tudo aquilo que nos é prometido nas Escrituras, porque em todas as promessas de Deus há o seu sim, e ele apenas aguarda o nosso amém, como diz em 2 Coríntios. Agora, dando continuidade a esta carta, após agradecer o Senhor pela nossa herança, ele usa uma frase interessante, ele fala dos santos na luz. Esta frase, no versículo 12, no final do versículo 12, dos santos na luz. Paulo vai nos explicar esta frase no versículo seguinte.
Quando essa carta foi escrita, ela não tinha capítulos nem versículos. E às vezes os capítulos e versículos nos ajudam, e às vezes os capítulos e versículos atrapalham. Então parece que o versículo 12 termina ali dos santos na luz, mas na verdade ele continua no versículo 13. E nós lemos no versículo 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta frase do império das trevas, que na revista atualizada é como foi traduzida, essa palavra império na revista atualizada, a versão que eu estou usando, ela no grego é exúzia. E exúzia seria melhor traduzida como poder ou como domínio. E realmente a NVI, ela foi feliz porque ela traduziu como domínio. E a Nova Almeida também foi feliz porque ela traduziu como poder, usando as duas possíveis interpretações desta palavra. Império seria a palavra menos correta. Então a minha versão precisa ser corrigida. Então deveríamos ler assim: Ele nos libertou do domínio das trevas, ou então Ele nos libertou do poder das trevas. E interessante que em Lucas 22, 53, nós vamos encontrar esta mesma frase, onde diz, Jesus falando quando os guardas vêm para levá-lo cativo, levá-lo preso, ele diz: diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim, esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. É a mesma frase. E o poder das trevas. O que é isto? O que é este poder das trevas, ou domínio das trevas? É o mundo dos homens sob a influência e autoridade do príncipe dos ares, como diz em Efésios, de Satanás. Satanás, quando Adão e Eva cederam à sua mentira, a seu engano, e se aliaram a ele na sua rebelião contra Deus, Adão e Eva, que haviam recebido o domínio da terra para governá-la em nome de Deus, este domínio, esta delegação que Adão e Eva haviam recebido, foi retirada deles. Não puderam mais representar a Deus por causa da sua rebeldia. Satanás, então, usurpa esta autoridade e passa a reinar sobre a terra como o seu Senhor e Rei. E a prova disso está na tentação de Jesus, quando ele, no deserto, é tentado por Satanás. Numa das 3 tentações, Satanás diz assim: eu te darei todos estes reinos, porque a mim me foi dado, se tu te prostrares e me adorares. Satanás não estava mentindo para Jesus, nem poderia. Ele estava falando com o próprio Deus encarnado. Então, ele não estava mentindo quando ele disse: todos esses reinos me foram dados. Na verdade, o correto seria: foram usurpados. O homem perdeu, então o diabo tomou. Jesus veio exatamente para tomar de volta este domínio que havia sido perdido. Jesus, ao obedecer o Pai até o fim, como homem, como representante da humanidade, ele adquire de volta esta autoridade que Adão havia perdido. Por isso que na sua ressurreição ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, legalmente, Jesus volta a ser Senhor da terra. Ele volta a ter domínio da criação do mundo visível. E por que Satanás continua fazendo e acontecendo e abusando da bondade de Deus? Satanás não tem mais autoridade sobre a terra, mas ele tem autoridade sobre o mundo dos homens, o cosmos dos homens. Em outras palavras,
nós temos as árvores, nós temos os animais, nós temos os peixes, nós temos a fauna, a flora. Tudo isso está novamente debaixo da autoridade de Jesus. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A terra, a criação, ainda está no seu estado corrompido pelo pecado. Por isso que a terra geme pela manifestação dos filhos de Deus. Ela também, a criação, está aguardando a volta de Jesus, quando Ele há de restaurar todas as coisas. Inclusive, quando Ele criar novos céus e nova terra, esta nova terra, de alguma forma, terá ligação com a atual terra. Como o nosso corpo físico de hoje, corrompível, terá uma forma de ligação com o nosso corpo ressurreto. Mas a verdade é que a criação, ela geme, no entanto, ela não está mais debaixo do domínio de Satanás. Jesus viu Satanás caindo do céu. No entanto, o mundo dos homens, ele reina através dos homens. Ele reina através, Satanás reina através das nações, através dos corações que ainda estão em rebeldia contra Deus. Então, este sistema do mundo, e quando eu falo em mundo aqui, eu estou falando do mundo dos homens, e não da terra onde os homens habitam. Este mundo, esse sistema do mundo, esse sistema iníquo, está debaixo do domínio do governo de Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. E Jesus o reconhece como tal. E a única maneira do reino de Deus avançar sobre o mundo dos homens é por meio da evangelização. É por meio da conversão das almas. Há uma guerra pelas nossas almas. E na medida que as pessoas vão se convertendo a Jesus, o reino de Satanás vai diminuindo de tamanho. Por isso que para ele é muito importante impedir os homens de se converterem. Porque o reino de Deus avança na medida que as pessoas se convertem a Jesus. Então, o que nós temos hoje são dois reinos. O reino de Deus e o reino das trevas. O poder de Satanás e a autoridade de Jesus. E o campo de batalha são os corações dos homens. É ali que esta batalha está ocorrendo. E sempre que nós falamos de Jesus para alguém, nós percebemos essa batalha. A gente se confronta com essa luta de poder. Mesmo depois de convertidos, nós percebemos que há uma tensão, uma tentativa de ou nos subjugar, nos vencer, ou, se possível, nos ganhar de volta para o seu reino. Então, quando diz no versículo 13, Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou como diz em outras versões, do seu Filho amado. Esta palavra transportou, ela é uma palavra técnica, é uma palavra de guerra, e ela era aplicada na antiguidade para falar da recolocação de povos em tempos de guerra. Por exemplo, vocês vão lembrar aquela história de quando a Assíria invade Israel, vence a nação de Israel, que era a nação do norte. O reino de Salomão foi dividido em dois. Tu tens Israel no norte, Judá no sul, dois reis distintos, um reinando no norte, outro reinando no sul. Este reino do norte foi vencido pelo Império Assírio. E as Escrituras nos contam como o imperador da Assíria, como ele pegou os israelitas e transportou eles para outras terras. E daí pegou povos de outras terras
e transportaram eles para Israel, para aquela região de Samaria, da Galileia. Aquela região toda ficou com uma mistura, um povo misto de israelitas e outros povos. Eles se tornaram os famosos samaritanos, tão odiados pelos judeus. Por que os judeus odiavam os samaritanos? Porque eles eram um povo misto, uma mistura de israelita com outros povos, por causa desta prática de imperadores da antiguidade de relocar os povos. Por que isso? Porque quando tu é colocado numa terra que não é tua, é mais difícil tu defendê-la, é mais difícil tu te organizar. Então tu faz esse deslocamento. Então é interessante que os que foram lá para Samaria, que foram para a região de Israel, a região do norte, os leões começaram a comê-los. Teve uma pandemia de leões. E eles não estavam entendendo o que estava acontecendo e começaram a perguntar para os sacerdotes judeus o que estava acontecendo. E eles disseram: bem, essa terra era do Senhor, vocês estão adorando os seus deuses numa terra que havia sido consagrada ao Senhor, e por isso que os leões estão atacando vocês. O que devemos fazer? Vocês precisam adorar o Deus dessa terra. Então o que os samaritanos fizeram? Eles começaram a adorar o Deus de Israel juntamente com os seus deuses, ao ponto de construírem um templo que rivalizava com o templo de Jerusalém. Vocês vão lembrar, Jesus falando com a samaritana, ela diz: qual é o lugar certo de adoração? É aqui onde nós temos o nosso templo, ou é lá em Jerusalém onde vocês têm o templo de vocês? Jesus disse: nem aqui nem lá, porque chegará o dia onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Tudo isso eu estou contando para dizer que essa prática de transportar o povo de uma terra para outra terra, esse deslocamento onde a pessoa perdia a sua identidade nacional, a sua identidade como povo, essa mesma palavra é usada aqui, mas num sentido positivo e não negativo. No sentido que quando Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou, Ele começou a pegar homens e mulheres do domínio das trevas, do poder das trevas, do reino das trevas, e começou a transportá-los para o seu reino, o reino do Filho amado. Este transporte, esta troca de reino, é como a troca de cidadania. É como tu sair do teu país, Brasil, se mudar para algum país da Europa e receber a cidadania daquele país. Isso está acontecendo muito entre os descendentes de italianos, né? Descendentes de portugueses e até descendentes de alemães. Pessoas, a lei está permitindo isso, as leis desses países, Itália, Portugal, Alemanha, não sei, eu acho que tem outros países que estão permitindo isso também, onde se tu é descendente, filho de pessoas que migraram para o Brasil, emigraram para o Brasil de algum desses países, tu pode provar através de documentação que tu é segunda, terceira geração e tu recebe então a cidadania daquele país. Hoje a nossa Constituição permite dupla cidadania, desde a Constituição de 88. Antes disso não permitia. Antes disso tu tinha que escolher entre uma cidadania e outra. Então nós, meus amados, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós tivemos uma mudança de cidadania. E hoje nós temos um passaporte celestial. Nós rasgamos, tá certo? Trancou de novo. De vez em quando tem que trancar, né? Nós rasgamos o nosso passaporte terreno e agora nós temos um passaporte celestial. Isso é muito importante porque
há leis espirituais que passam a valer para nós como cidadãos do reino, que não valiam para nós como cidadãos das trevas. Nós temos direitos hoje que antes nós não tínhamos, quando nós éramos das trevas. Então, o cristão, ele foi liberto do domínio ou poder de Satanás e colocado sobre a autoridade de Jesus Cristo. Foi tirado do reino das trevas e foi transportado, foi relocado para o reino de Deus. Esta transferência, ela não é uma transferência geográfica, mas ela é uma transferência espiritual, que tem uma dinâmica espiritual que afeta como as trevas nos veem e agem sobre nós, que afeta como o céu nos vê e age sobre nós. Agora que nós somos cidadãos do reino de Deus, automaticamente nos tornamos estrangeiros deste mundo, nos tornamos peregrinos, estamos apenas de passagem aqui, nós não temos direitos mais aqui na terra, nós somos pessoas não gratas aqui neste mundo, entendeu? Apesar de nós sermos os filhos de Deus, que herdaremos esta terra, porque nós vivemos no mundo dos homens, debaixo do domínio das trevas, nós somos pessoas não gratas neste mundo. O mundo não nos entende, não gosta de nós, como Caim não entendeu Abel, e não gostou e matou Abel, seu irmão. O mundo não nos entende, o mundo não gosta de nós, não gosta, e é interessante porque o cristão, ele só faz o bem, ele tem uma ética que só traz bem à sociedade, ele tem um estilo de vida que só edifica a família, ele é produtivo, ele apoia o Estado. No entanto, há estados comunistas que aprisionam os cristãos, há estados muçulmanos que aprisionam os cristãos. Não faz sentido maltratar um cristão. O Império Romano, havia períodos em que o Império Romano atacava, martirizava os cristãos. Todavia, eles eram os cidadãos mais corretos que o império tinha. Paulo inclusive disse, olha, orem pelas suas autoridades, para tu ver que não é uma coisa lógica, não é uma coisa natural, é um ódio, é um desgosto, é uma aversão espiritual, que irá crescer com o tempo. Quando o anticristo se tornar o príncipe deste mundo, representando a Satanás, então o ódio do mundo pelos discípulos de Jesus chegará ao seu mais alto nível. E é quando então nós teremos uma multidão de mártires, de pessoas que serão mortas por amor a Jesus. Então nós precisamos entender isto, porque às vezes nós queremos que o mundo nos aceite, nós queremos, como cristãos, nos tornar mais agradáveis ao mundo. Então, até os nossos cultos, a gente tenta adequar a nossa maneira de cultuar, de buscar o Senhor. A gente tenta nos moldar para o mundo nos aceitar melhor. Isso é um erro. Isso é um erro muito grande. E a Bíblia diz, olha, não vos conformeis, não tomem a forma, é assim que está no original. Não tomem a forma, não deixa o mundo colocar vocês numa forma. E João escreve e diz, olha, que se tu é amigo do mundo, tu é inimigo de Deus. Simplesmente não há compatibilidade entre o que o mundo crê, o que o mundo vive, porque o mundo vive para si. Nós vivemos para Deus. Então, a primeira coisa que acontece quando uma pessoa se converte, todos aqui vão confirmar isso, que vocês que são convertidos, que assim que a pessoa se converte, ela mesma percebe que há certos lugares que ela gostava de ir, que ela já não gosta de ir mais.
Certas coisas que ela gostava de fazer que já não gosta de fazer mais. Certas palavras que ela dizia que ela não gosta de dizer mais. E certas pessoas com quem ela andava que ela não gosta de andar mais. Também o novo convertido começa a perceber que pessoas que eram muito amigos, de repente não querem mais ser amigos. Tu pensa, mas o que está acontecendo? Tu foste transferido de um reino para outro. E no mundo espiritual isto é visível. E aos pouquinhos a nossa maneira de agir, de falar, de pensar, começa a refletir esse sotaque espiritual. Que o mundo começa a perceber. E que os demônios começam a ver. É um sotaque celestial. São costumes celestiais. Então nós, como cidadãos do reino, nós somos peregrinos, forasteiros neste mundo. Aqui não é nosso lugar. O cristão não pode se sentir confortável neste mundo. Quando nós começamos a nos sentir muito confortáveis com este mundo, é porque o nosso foco não está mais nos céus. Os nossos olhos não estão mais em Jesus. Agora, nós não apenas somos peregrinos no mundo, porque não pertencemos mais ao reino das trevas, como nós somos embaixadores do céu. E isso significa, se aqui não é nosso lugar, porque nós estamos aqui nós temos uma missão. E quando o cristão começa a entender isso, tudo muda. Porque se eu estou aqui vivendo para tentar ser feliz nesta vida, neste mundo, tentando me igualar às pessoas deste mundo, ter os valores das pessoas deste mundo, eu estou perdido, eu não sei da minha missão. Eu estou tentando ser, é como aconteceu, foi muito interessante isso aqui, um irmão de origem asiático, nascido nos Estados Unidos, começou a namorar uma moça de origem irlandesa. E um dia ele estava na casa dos pais dela, e foi interessante o que a mãe dela disse para ele. Ela disse assim, eu sei que tu te acha, ela era racista, eu sei que tu te acha americano, mas é só tu olhar no espelho, meu filho. Entendeu? Ele era asiático, estava na cara que a sua origem era outra. Pois, queridos, assim que nós temos que olhar no espelho e ver que nós não somos daqui. Que nós temos traços de uma outra realidade, de uma outra dimensão, uma realidade muito superior. E porque nós pertencemos a uma outra realidade, e temos uma outra cidadania, enquanto nós estamos aqui com uma missão. Representamos o reino de Deus, somos embaixadores de Cristo, e isso está nas Escrituras, não são palavras que eu estou inventando. A Bíblia diz, nós somos peregrinos, mas a Bíblia também diz, nós somos embaixadores. E como embaixadores nós estamos aqui para representar o reino de Deus, significa representar os valores do reino, as verdades do reino, o poder do reino, a realidade do reino. Significa que cada um de nós, desde o menor até o maior, nós temos a responsabilidade de representar bem a Cristo. Ressuscitar mortos, curar enfermos, libertar cativos, proclamar o evangelho do reino. Viver uma vida de santidade, de pureza, mas também de poder. Ser como Jesus. Jesus incomodava, porque ele não era deste mundo. Mas quantos ele salvou, quantos ele libertou, quantos ele curou na sua missão de trazer o reino. Ele dizia, o reino está próximo. Esta é a nossa palavra de guerra. O reino está próximo, o reino está às mãos, o reino está tão perto quanto o teu falar, quanto o teu agir. Nós somos chamados para sermos embaixadores. Então, onde nós vamos, nós levamos conosco
a realidade dos céus. Assim deveria ser. A importância dos avivamentos é que os avivamentos nos levam de volta a esta identidade. Os avivamentos fazem com que a igreja volte a entender que ela não é deste mundo. E ela começa a experimentar a glória do seu mundo. E daí o mundo começa a perceber. E muitos que estão no mundo começam a querer fazer parte deste novo reino. Não é verdade? Quantos brasileiros não querem se mudar para os Estados Unidos, né? Por quê? Porque a vida lá é mais fácil, a vida lá é melhor, lá tu ganha mais, lá tu vive melhor, lá tu tem mais. E outros querem ir para o Canadá, outros querem ir para a Europa. Por que as pessoas mudam de cidades, ou melhor, mudam de países? Na busca de uma vida melhor, na busca de uma vida mais justa, na busca de uma vida mais feliz. Nós, como embaixadores do reino dos céus, nós deveríamos apresentar uma contracultura tão superior à cultura deste mundo, que as pessoas deste mundo querem mudar de cidadania, querem mudar de reino. O problema é que o mundo está olhando para a igreja e não há nada na igreja que o atrai. O mundo olha para a igreja e não se interessa. Vocês sabem por que a igreja não está impactando a sociedade? Vocês sabem por que nós não estamos sendo perseguidos? E por que multidões não estão se convertendo? Porque nós não estamos representando bem o reino de Deus. Não estamos representando bem a Cristo. Nós estamos em cima do muro, vivendo um meio cristianismo. Sabe, meu passaporte é do céu, mas a forma de eu me vestir é da terra. Nos tornamos espiões do reino. O reino não precisa de espiões. O reino precisa de pessoas que vão representá-lo corretamente, que vão representar Jesus corretamente. Então, olha que importante isso. Somos peregrinos no mundo e embaixadores do céu. Diz em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 6. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo, nosso primeiro inimigo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, segundo o inimigo, entre os quais também todos nós andávamos outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, terceiro inimigo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Este é o mistério. Fisicamente eu estou aqui na terra, mas de uma forma mística, o meu espírito está ligado a Cristo nos céus. Eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais. Isso não são apenas palavras, isso aqui é uma realidade espiritual. Eu estou conectado com o céu por meio do Espírito de Deus que habita em mim. E quando eu digo que eu represento o céu, significa que eu sou um portal, onde anjos sobem e descem. Eu carrego uma atmosfera do céu, porque eu sou do céu. Olha que interessante as palavras de Jesus, em Evangelho de João, capítulo 3. Na conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz algo interessante.
Começando no versículo 12, capítulo 3, versículo 12 do Evangelho de João. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Aqui Jesus deixa bem claro que há assuntos espirituais que nós encontramos analogia na terra. Somos como ovelhas, somos como templo, somos como corpo humano. Então, há diversas verdades que nós encontramos na terra, analogias, para ajudar a explicar. Mas Jesus diz algo muito interessante, ele diz que nem tudo tem uma analogia terrena. Nem todas as verdades espirituais têm uma explicação racional, tem uma explicação que a gente possa explicar. Tem uma explicação natural, que a gente possa usar alguma analogia terrena para a gente entender. Tenta explicar a Trindade. Não tem como explicar a Trindade. Ele diz, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ele está dizendo, olha Nicodemos, se tu não me entende quando eu digo, olha, tu precisa nascer de novo, eu estou usando uma analogia aqui, que nascer do alto é como nascer de novo. Se tu não consegue entender isso, que eu estou usando uma analogia humana, natural, familiar, e quando eu quiser falar para ti de coisas espirituais que não tem nada neste mundo que eu possa usar como analogia para te explicar. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, que aos espirituais ele fala com palavras espirituais, que são entendidas espiritualmente, verdades espirituais, que são entendidas espiritualmente, que o homem natural não consegue entender. Então Jesus está falando aqui, ele está falando de uma dimensão em que ele vive, em que ele anda, onde há verdades que só o Espírito pode explicar ao nosso espírito. E daí ele continua e ele diz, e do modo, no 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Como é que é isso? Vocês ouviram o que ele acabou de dizer? Ele diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Ele mesmo, ele estava no céu, ele desceu. A saber, o Filho do homem que está no céu. Então, se Nicodemos não estava entendendo a questão do novo nascimento, agora sim que ele não entendeu mais nada. Pois se tu está aqui, como é que tu pode estar no céu? E ele disse no início do Evangelho, ele disse para um dos discípulos que ficou admirado, que ele o viu debaixo de uma árvore, e disse, tu está admirado que eu te vi debaixo de uma árvore? Pois vocês verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, se referindo a Jacó, quando estava dormindo, e ele viu um céu aberto, e ele viu uma escada com anjos subindo e descendo, ele dizendo, aqui é a casa de Deus, e eu não sabia. Jesus estava dizendo, eu sou a casa de Deus, há um céu aberto sobre mim, anjos subindo e descendo, eu carrego uma atmosfera do céu, porque ele é cidadão do céu. E daí a Bíblia nos diz, tanto em Efésios como em Colossenses, como a gente acabou de ler, que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. De alguma forma que a nossa mente não consegue entender, não há analogia para explicar isso, não há forma de fazer a nossa mente natural entender isso, mas de alguma forma mística, e eu estou usando a palavra mística como se usava na Idade Média e não como Nova Era usa hoje, de uma forma mística, nós estamos espiritualmente ligados ao céu. Existe uma comunicação contínua entre nós e o céu. Agora, quando os nossos sentidos espirituais estão embotados, está certo? Quando os nossos sentidos espirituais estão embotados, nós não percebemos isso. Nós temos olhos espirituais, no entanto não enxergamos. Temos ouvidos espirituais, no entanto não ouvimos. Temos um olfato espiritual, no entanto nós não cheiramos. Temos sentidos espirituais que estão embotados pela nossa carnalidade.
Mas na medida que nós vamos aprendendo a nos render ao Espírito, a ouvir o Espírito, a ser guiado pelo Espírito, nós começamos a entender estas verdades espirituais, e começamos daí a entender, não com a mente racional, mas com o nosso coração, que nós estamos ligados ao céu, de uma forma que faz com que o céu seja sempre acessível. Então, quando a Bíblia fala em Hebreus que nós podemos entrar no Santo dos Santos, que nós temos um acesso por um novo e vivo caminho, a gente lê isso como se fosse poesia. Isso é uma realidade espiritual que nós podemos experimentar espiritualmente, acesso ao trono de Deus sem sair de casa. Quando nós estamos buscando o Senhor, seja em casa, seja num culto público, e às vezes nós sentimos a presença, ou às vezes o Espírito de Deus começa a se mover, o que está acontecendo? Anjos começaram a subir e descer, o Espírito começou a se mover. Quando nós aprendemos a andar debaixo deste céu aberto, as nossas experiências com o sobrenatural aumentam. E a gente começa a viver uma realidade superior a esta realidade tão pobre que estamos vivendo hoje. Hoje, um cristão e um incrédulo, a gente não vê grande diferença, não é mesmo? Não há grande diferença entre nós e quem não crê em Jesus. A diferença, ela é teológica, mas ela não é experiencial. Tu diz para o incrédulo, Jesus cura, e o incrédulo diz, isso não existe. Daí tu fica doente, só que tu não tem fé para ser curado. Qual a diferença entre tu e o incrédulo? Entendeu? Nós nos tornamos teóricos, quando deveríamos ser práticos. Então, há um convite para aqueles que querem crescer, para aqueles que querem avançar, para aqueles que querem experimentar. Há um convite, sobe até aqui. Sobe até aqui. Né? Tu és o embaixador do céu, tu não és desta terra. Tu estás assentado nos lugares celestiais com Cristo. Te permite experimentar. Por que nós buscamos o batismo no Espírito Santo? Senão para que a nossa sensibilidade ao mundo espiritual aumente, e a gente comece a experimentar o sobrenatural de Deus. Entendeu? Aqui nós podemos juntar a parte da herança com a parte da nossa cidadania. A herança nos diz, por causa do penhor do Espírito, a herança diz que nós podemos experimentar aquilo que ainda será nosso, quando Jesus voltar. A nossa cidadania diz a mesma coisa. Nós podemos e devemos, é nossa responsabilidade. Em relação à herança, tu pode usufruir ou não dela. Agora, como cidadãos, nós temos a responsabilidade de representar Jesus aqui na terra. Então, quando nós não falamos dele, quando nós vemos um enfermo e não oramos por ele, quando nós vemos um cativo e não buscamos a libertação dele, quando nós vivemos em pobreza em vez de viver em prosperidade, quando nós vemos uma igreja cativa, uma igreja cheia de problemas, uma igreja carnal, uma igreja que não experimenta a glória, nem o poder, nem o amor de Deus, o problema está conosco. Se Porto Alegre está em trevas, o problema está conosco, a igreja. Se o Brasil está em trevas, o problema está conosco, a igreja. Se o mundo está em tumultos, se as nações estão com graves problemas, a responsabilidade é da igreja. Quando diz o reino do Filho do seu amor, fica subentendido que este reino é um reino de luz. Quando nós juntamos os versículos 12 e 13, no 12 a gente lê herança dos santos
na luz. No versículo 13 a gente lê, nos libertou do domínio das trevas. Então veja bem que os santos da luz são os que estão no reino da luz, enquanto os filhos da desobediência estão no reino das trevas. Agora, o que representa a luz, espiritualmente falando? Qual é o significado? A luz representa a natureza de Deus, seu caráter, seu poder, as duas coisas, seu caráter e seu poder. É disto que estamos falando quando falamos na glória de Deus, no resplendor do Senhor. A sua glória resplandece, é a sua luz. A boa notícia é que, por causa de Jesus, agora somos filhos da luz. Logo, temos, por meio do Espírito Santo, o caráter e o poder de Deus habitando em nós. Diz em Efésios capítulo 5, versículos 7 a 11, Efésios sendo a carta espelho, ou a carta irmã de Colossenses: portanto, não sejais participantes com eles, os que estão no mundo, pois outra hora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, que são características da natureza de Deus, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Veja que o crente não pode ser passivo. Ele não pode ser uma pessoa que não balança o barco, uma pessoa que é politicamente correta. Não pode. Jesus incomodava, a igreja primitiva incomodava. A igreja, ela está aí para incomodar, ela está aí para dividir pai com filho. Jesus disse: olha, dentro da tua própria casa, filha contra mãe, sogra contra nora, pai contra filho, porque uns vão se converter e os que se converterem serão tidos como inimigos. Nós sabemos que nesses países comunistas nós temos filhos entregando os pais às autoridades. Nesses países muçulmanos nós temos pais entregando os filhos às autoridades. Porque quando luz e trevas se chocam, não há compatibilidade, entendeu? Um tem que ceder. E o interessante é que a luz sempre traz fruto, e as trevas são infrutíferas. A luz sempre traz vida, mas as trevas sempre trazem morte. Em João capítulo 1, versículo 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Em João capítulo 1, versículo 4, um pouquinho antes, diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Trevas é ausência de luz. Certo? Morte é ausência de vida. Isso significa que jamais as trevas podem vencer a luz. Onde há luz, as trevas automaticamente recuam. Não, fisicamente é impossível conviverem, entendeu? E porque trevas é ausência de luz, é um vácuo em termos de vida, assim como a morte é a ausência da vida, onde há vida não pode haver morte. E aqui há uma verdade tremenda: se a luz é superior às trevas, porque as trevas nada mais são do que a ausência da luz, então, da mesma forma como diz aqui, que a vida estava nele, e esta vida era a luz dos homens, isso significa que a vida é superior à morte. E onde há vida não pode haver morte. Quando Jesus vem com a vida dele, onde há morte, ali há ressurreição.
Onde há escuridão, ali há luz. Agora, vamos voltar. Somos embaixadores de Cristo, enviados para representar o reino de Deus. Somos filhos da luz, carregamos o caráter e o poder de Deus. Temos a sua natureza em nós por meio do seu Espírito. Então, nós levamos conosco a luz, nós levamos conosco a vida. Significa, onde nós chegamos, nós dominamos. Eu chego no meu trabalho, lá eu devo brilhar e mudar o ambiente do meu trabalho. Na minha escola, lá eu devo brilhar e mudar o ambiente da minha escola. Na minha casa, se eu sou o único cristão, lá eu devo dominar e mudar o ambiente da minha casa. Onde eu vou, eu levo esta luz, eu levo esta glória, eu levo este poder, está em mim, é potencial, mas também é real, e nós só não estamos experimentando esta realidade, ou porque nós ainda não entendemos, ou porque nós não cremos, ou porque tão grande é a nossa infantilidade e a nossa carnalidade, que a vida de Cristo em nós é tão pequenininha, que ela ainda não tem condições de se expressar. Quando diz, estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, se pegarem numa serpente ou comerem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, falando de proteção divina. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Eu sempre li isto no sentido de, eu ministrando a alguém, e porque eu sou quem crê, eu posso realizar estas coisas na vida de alguém, está certo. Mas este texto também serve para a minha própria vida. Porque eu creio, eu posso ser livre. Porque eu creio, eu posso falar em línguas. Porque eu creio em Jesus, não porque eu creio na cura, não porque eu creio na libertação. Porque eu creio nele, porque eu estou nele, porque eu sou cidadão dos céus. Então, eu posso viver em liberdade. Eu posso viver cheio do Espírito Santo. Eu posso viver debaixo da sua proteção. Eu posso viver debaixo de um corpo saudável. E quando eu fico doente, eu posso ser curado. Entendeu? Essas são realidades ao nosso alcance, apenas não estamos vivendo. De novo, é a história daquele herdeiro, né, que herdou 1 bilhão de dólares ou de euros. No entanto, ele não sabe. Ou ele sabe, mas ele não sabe como chegar lá. Ou ele não entende o que é que ele acabou de receber. E ele prefere, então, viver na sarjeta, viver na pobreza. Eu li uma vez de um homem que vivia nas ruas e quando ele morreu, foram tentar descobrir a sua identidade e descobriram que ele era um milionário. Mas que vivia na sarjeta, nas ruas, drogas e bebida. E é isso que está acontecendo com a nossa geração. A nossa geração não está experimentando tudo o que está à disposição dela, mas pior, ela não está representando Jesus como ela deveria. O mundo não está vendo Jesus, a nossa geração não está vendo Jesus, e por isso que ela não quer mudar de cidadania. E a responsabilidade é nossa, de mostrar para o mundo que existe um caminho melhor, existe uma vida melhor, existe luz em lugar de trevas, existe vida em lugar de morte. Mas o mundo olha para uma igreja derrotada, o mundo olha para uma igreja toda acamada, uma igreja toda acorrentada, uma igreja toda vencida, uma igreja cheia de pecados, uma igreja cheia de infantilidades. E o mundo diz, mas o que eu quero com o que vocês têm? O que vocês têm que eu já não tenho? Aliás, eu acho que eu tenho mais do que vocês, porque eu pelo menos sei me divertir. Eu lembro uma vez, eu pensei, Senhor, eu preciso me firmar mais em Ti, porque o lugar onde eu estou vivendo é muito ruim, porque eu não posso usufruir de todos os prazeres do mundo, porque eu Te sirvo, mas também não estou usufruindo de todos os prazeres do reino, porque eu não creio, ou porque eu não busco.
a grande liberdade. Em outras palavras, uma vida em abundância. Há grande poder para vencer o inimigo. E isso está em nossas mãos, como discípulos de Jesus. Em Romanos 8,37 diz: em todas estas coisas, situações de dificuldades, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Em Lucas 10,19 diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará danos. São palavras de Jesus, palavras dele. Então, tem uma coisa errada quando a minha vida não bate com o que a palavra de Deus está me dizendo. Eu não posso admitir estar debaixo de depressão. Eu não posso admitir permanecer doente. Eu não posso admitir continuar passando dificuldades financeiras. Eu não posso continuar admitindo que o meu lar seja destruído pelo inimigo. Eu tenho que lutar por aquilo que é meu. Eu tenho que mostrar para o mundo aquilo que pode ser dele, em Cristo Jesus. Na verdade, meus irmãos, o problema da igreja não são as trevas, porque nós estamos na luz. O problema da igreja são as sombras. E eu vou explicar. Um dia eu estava na minha sacada, e era um dia ensolarado. E eu estava dizendo para o Senhor: se trevas não podem habitar em mim porque eu sou teu, ai se trevas habitarem em mim, porque daí quão grandes serão essas trevas. Mas eu sou teu, então trevas não podem habitar em mim. Então, como explicar estas áreas em que o diabo ainda tem acesso na minha vida? E quando eu estava fazendo essa pergunta, quem conhece a minha casa sabe que tem umas colunas de cada lado da sacada. Naquele momento o sol bateu num ângulo que uma das colunas fez uma sombra que me cobriu. Então era a sombra da coluna, o resto era luz, mas tinha aquela sombra. E daí eu creio que o Espírito Santo falou no meu coração e disse: Wilson, aquelas áreas da tua vida onde eu não sou Senhor, elas criam sombras, onde o mundo pode entrar, onde o diabo pode agir. Tu tens que eliminar as sombras. Daí eu entendi, o maior problema nosso, meus irmãos, são aquelas áreas que nós ainda não rendemos para Jesus, aquelas áreas onde Ele ainda não é Senhor, aquelas áreas onde nós ainda andamos em desobediência à Sua palavra, a Seu Espírito. Essas áreas são sombras. E ali o inimigo pode entrar, ali ele pode agir, ali ele pode matar, roubar e destruir. No versículo 14, ainda falando a respeito desta obra de Jesus na cruz, porque lembra, nós estamos falando aqui de Jesus como nosso mediador. Este é o assunto dos versículos 13 e 14. Jesus como nosso mediador. Então diz no 14, no qual temos a redenção. E a palavra redenção significa pagamento de resgate. Redenção é uma palavra técnica comercial, que significa libertar mediante o pagamento de um resgate. Era usada na libertação de escravos. Aqui refere-se à libertação da escravidão do diabo e do pecado por meio do sangue de Jesus, no qual temos a redenção. Ele comprou a nossa liberdade, a liberdade da escravidão do pecado e a liberdade
do diabo. Diz em 1 Pedro 1, 18 a 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, que está falando de maldições, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Este é o preço que Deus pagou para que tu fosse livre do pecado e do diabo. Então, por que tu continuas escravo? Se Ele já pagou a tua liberdade. Quantas vezes eu já tive que falar para os demônios e dizer: eu já fui comprado. Tu não tens mais direito sobre a minha vida. Quantas vezes eu tive que falar para mim mesmo: eu já fui comprado. Este pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Queridos, eu estou dizendo que nós estamos andando acorrentados, tendo a chave. Nós estamos atrás de grades que não estão chaveadas. Não sei se alguém aqui já teve passarinho criado dentro de gaiola. Nascido e criado dentro de uma gaiola. Tu abre a portinha e o passarinho não sai. Toda a vida dele, ele viveu dentro da gaiola. Ele não sabe usar as suas asas, ele não entende que agora ele está livre. Então, ele continua vivendo dentro da gaiola. É assim que a nossa geração está vivendo. A porta já foi aberta e o Senhor diz: tu estás livre. No entanto, nós continuamos agindo como se escravos fôssemos. Então, uma das coisas que eu estou gostando muito de fazer, eu e a Leide estamos fazendo com todos aqueles com quem a gente ministra, ensinando as pessoas que elas têm autoridade para se autolibertar. Que a porta já está aberta. Está na hora de lutar pela tua liberdade. Está na hora de lutar pelo direito já adquirido. O preço já foi pago. Entendeu? Já foi pago. Este poder do pecado, ele cai por terra. É uma mentira do diabo. O diabo nos mantém aprisionados por meio de mentiras. São correntes de papel. Eu vi uma foto de um cavalo, vocês já devem ter visto isso, uma foto onde o cavalo ele está amarrado numa cadeira de plástico. Tá? Como que tu segura um cavalo numa cadeira de plástico? Bem, primeiro tu coloca ele preso num poste bem forte. Até ele se acostumar a ter tal distância que ele pode ir. Depois tu pode substituir o poste por qualquer coisa. E na cabeça dele, ele sempre estará preso àquele poste, mesmo se for uma cadeira de plástico. Então, esta é a mentira do diabo. Tu é escravo, tu é preso, tu é infeliz, tu não tem futuro, tu não tem jeito, tu nunca vai sair desse pecado, tu nunca vai sair dessa situação, essa enfermidade vai te incomodar para sempre, tu sempre vai ser essa pessoa desse jeito, tu nunca vai ser feliz. E ele continua com essas mentiras, arrotando, vomitando essas mentiras sobre nós, e a gente está dizendo amém. Está na hora da gente resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Se submeter ao Senhor e resistir o diabo. A outra palavra, e com isso eu vou encerrar, é a palavra remissão, no qual temos a redenção, que é o pagamento do nosso resgate, e a remissão, que é o perdão dos nossos pecados. Jesus, ele cumpriu a lei, e depois ele morreu em nosso lugar. Ele levou os nossos pecados, para que nós fôssemos livres. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Eu sou livre. Eu sou livre para andar com meu Deus. Eu sou livre para herdar a minha herança. Eu sou livre para andar na minha cidadania. Eu sou livre para ser luz. Eu sou livre para ser vida. Eu sou livre para representar a glória do Senhor. E
falar para aqueles que andam em trevas da glória que é a cruz. Hoje nós vamos estar participando da ceia, e nós vamos estar celebrando essas duas verdades. Eu sou livre, e eu estou perdoado. Eu estou livre, e eu sou aceito por Deus, por causa do sangue do Cordeiro. Vamos ficar de pé?